Vou voltar um pouquinho. Então, toda a nossa visão e audição estão permeadas por um leve sentimento, mas não o percebemos. Percebemos-lo tanto menos quanto mais o órgão se encontra isolado do resto do corpo. No ato de ver, na atividade dos olhos, quase não percebemos o simpatizar e antipatizar próprios do sentimento, porque o olho incrustado na cavidade óssea está quase que totalmente isolado do resto do organismo. E são muito refinados os nervos e também os vasos sanguíneos que se estendem para dentro dos olhos. A sensação de caráter sentimental dentro do olho encontra-se bastante reprimida. Menos reprimido está o elemento sentimental no sentido da audição. A audição está muito mais que a visão numa relação orgânica com a totalidade do organismo. Encontrando-se no ouvido inúmeros órgãos bem diferentes dos órgãos do olho, em muitos aspectos, o ouvido é uma fiel imagem do que ocorre em todo o organismo. Por isso, o que no ouvido sucede como atividade sensorial é muito fortemente acompanhado de atividade sentimental. E aqui mesmo pessoas que compreendem... Só um minutinho, peraí. Por isso, o que no ouvido sucede como atividade mental, como atividade sensorial, menos reprimido que o elemento sentimental no sentido da audição, a audição está muito mais que a visão numa relação orgânica com a totalidade do organismo. Encontrando-se no ouvido inúmeros órgãos bem diferentes dos órgãos do olho, em muitos aspectos, o ouvido é uma fiel imagem do que ocorre em todo o organismo. Por isso, o que no ouvido sucede como atividade sensorial é muito fortemente acompanhado de atividade sentimental. E aqui, mesmo pessoas que compreendem muito bem o que ouvem, terão dificuldade em distinguir claramente naquilo que ouviram, especialmente se foi algo artístico, o que é simples cognição e o que é sentimental. A isso se relaciona um fenômeno muito interessante da época moderna, o qual se inseriu também na produção artística recente. Todos os senhores conhecem nos mestres cantores de Richard Wagner a figura de Beckmesser. Eu não conheço. O que Beckmesser representa de fato? Representa um entendedor de música que se esquece totalmente de como também o elemento sentimental do homem inteiro atua no elemento cognitivo da audição. Wagner, que fez representar sua própria concepção em Walter, estava imbuído bastante unilateralmente de que o elemento sentimental devia predominar na música. O que Walter e Beckmesser se contrapõem, a partir de uma concepção equivocada, quero dizer, equivocada em ambos, a concepção acertada da colaboração entre o elemento sentimental e o cognitivo na música, expressou-se num evento histórico. Quando de seu aparecimento, ou melhor, quando se tornou notória, a arte de Wagner encontrou um adversário em Viena na pessoa de Eduard Hanslick, que considerava antimusical toda e qualquer expressão sentimental da música de Wagner. Talvez haja poucos eita, talvez haja poucos textos psicológicos tão interessantes no âmbito do elemento artístico como esse eu vou saber ler, do Musicalmente Belo, de Eduard Hanslick. Aí o autor afirma, principalmente, que não é um verdadeiro músico, nem possui um autêntico sentido musical, quem deseja fazer música extraindo tudo do elemento sentimental, e sim aquele que vê na ligação objetiva entre os tons o autêntico nervo do elemento musical, no arabesco isento do sentimentalismo, composto pela justaposição de tons. Eduard Hanslick postula nesse livro, com admirável clareza, que a suprema musicalidade
só deve constituir-se de figuras tonais de arabescos, despejando todo o escárnio possível sobre aquilo que constitui justamente o cerne da obra wagneriana, a composição tonal a partir do elemento sentimental. O fato de ter sido possível uma tal controvérsia entre Hanslick e Wagner no âmbito musical comprova que, psicologicamente, as ideias sobre as atividades anímicas permaneciam na penumbra em época recente. Do contrário, não poderia ter havido, de forma alguma, uma inclinação unilateral como a de Hanslick. Levando, porém, em conta essa unilateralidade, entregando-se às críticas filosoficamente severas de Hanslick, qualquer pessoa dirá que o livreto von Musikalische Schönen é brilhante. Por esse exemplo, se vê que varia de um sentido para outro a intensidade com a qual o homem inteiro, que se caracteriza inicialmente como ser sentimental, assoma a periferia tipicamente cognitiva. Isto pode e deve ser também, pode e deve também chamar a atenção dos senhores, no sentido do discernimento pedagógico, para uma grande devastação do pensamento científico da atualidade. Se aqui não houvéssemos falado de forma preparatória, abordando o que os senhores deverão levar consigo para a atividade reformadora, os amigos teriam de recolher dos pedagogos existentes hoje, das psicologias e lógicas disponíveis e dos métodos educacionais que pretendem realizar em sua atividade escolar. Teriam de introduzir nessa atividade aquilo que lá fora se tornou habitual. Ora, o que se tornou hoje habitual padece, a priori, de um grande inconveniente já no tocante à psicologia. Em toda a psicologia se encontra logo de início uma assim chamada teoria dos sentidos. Ao investigar em que consiste a atividade sensória, obtém-se a atividade sensória do olho, do ouvido e do nariz e assim por diante. Resume-se tudo numa grande abstração denominada atividade sensorial. Isso é uma grande falha, um erro considerável, pois basta observarem os sentidos inicialmente conhecidos dos atuais fisiólogos ou psicólogos, e os senhores poderão constatar, ao observarem o lado corpóreo, que realmente o sentido da visão é algo totalmente diverso do sentido da audição. O olho e o ouvido são duas naturezas bem diferentes. E o que se dirá da organização do sentido do tato, que ainda não foi investigado, nem ao mesmo da forma relativamente satisfatória, como o caso do olho e do ouvido. Porém, vamos nos ater à visão e à audição. Estas são duas atividades totalmente diversas, de modo que resumi-las numa atividade sensorial geral constitui uma teoria obtusa. Quem quisesse proceder corretamente neste âmbito, deveria apenas, com uma concreta capacidade de observação, falar da atividade do olho, da atuação do ouvido, da atividade do órgão do olfato, etc. Então, encontraria uma variedade tão grande que perderia a vontade de estabelecer uma fisiologia geral dos sentidos, tal como a têm os psicólogos de hoje. Gente, eu vou parar por aqui hoje. Já passou das 21. E a gente continua na próxima semana. Eu comecei a baixar agora, antes do estudo aqui, o da semana passada, não coloquei ainda. Eu vou ver se eu consigo colocar. Acontece algum mistério, que quando eu termino, geralmente eu coloco, e aí fica demorando para baixar. Às vezes eu deixo a noite inteira, chega no dia seguinte, ele não baixou. Parece que de noite ele não gosta de baixar. De manhã eu ponho, aí ele baixa no instantinho. E aí acontece que se eu não ponho de noite, aí no dia seguinte eu entro na atividade e acabo ficando. Eu vou ver se eu consigo agora colocar as duas, e aí ponho tanto da semana passada como de agora, tá bom? Na gravação. Tá bom? Então, boa noite, até a próxima.